estaremos na terceira parte do estudo que estamos fazendo acerca da Galeria dos Heróis da Fé, que encontramos na carta aos Hebreus, no capítulo 11. Como todos têm acompanhado nos 2 últimos estudos, a primeira parte da Galeria dos Heróis da Fé, ela se encontra no capítulo 11 de Hebreus, do versículo 1 até o versículo de número 7. Depois, nós vimos a segunda parte, que vai do versículo 8 até o versículo de número 22. A primeira parte, ela fala dos primórdios, dos primeiros tempos, inclusive dando 3 exemplos de antes do dilúvio. A segunda parte, ela se concentrou na época dos patriarcas, especialmente Abraão. E hoje, a terceira parte, que vai do versículo 23 ao 31, ela fala da era mosaica. Por sua vez, ela vai ter uma divisão tríplice. Moisés, de fato, ele vai ser mencionado nos versículos 23 ao 27. Depois, o versículo 28, que é a parte central, vai exercer uma espécie de transição de Moisés para os israelitas, em especial a questão da fixação da terra de Canaã. E esses israelitas vão ser analisados do versículo 29 ao 31. Essas partes extremas, por sua vez, elas também estarão divididas de maneira tríplice. De tal maneira que eu tenho, ao todo, nesta terceira parte, 7 vezes a expressão pela fé. As 3 primeiras relacionadas a Moisés, a 4ª ocorrência, ela se relaciona, é uma transição, falando da Páscoa, e as últimas 3 relacionadas aos israelitas. Nós disponibilizamos um PDF para que os irmãos possam acompanhar. Eu estarei usando uma tradução alternativa, uma tradução direta do texto grego, para poder fazer a análise retórica desta passagem. Então, Hebreus capítulo 11, no versículo 23, a partir do 23. Pela fé, Moisés, recém-nascido, foi escondido por 3 meses por seus pais, pois viram ser formosa a criança, e não temeram o decreto do rei. No versículo 24 até o 26, pela fé Moisés, tornado adulto, desdenhou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo mais ser maltratado junto com o povo de Deus a temporariamente ter um pecado prazeroso. No versículo 26, maiores riquezas considerou do que os tesouros do Egito o opróbio de Cristo, pois contemplava o galardão. E aí no versículo 27,
fecha essa primeira divisão, né, subparte, né, dessa terceira parte da galeria dos heróis da fé. Pela fé, aí fica subentendido Moisés, não aparece, mas fica subentendido que é ele, abandonou o Egito, não temendo a fúria do rei, pois o invisível como vendo, Moisés, aí também fica subentendido, não aparece o nome dele, permaneceu. Essa primeira divisão, ela fica bem enquadrada, porque lá no versículo 23 fala, não temeram. E aí no versículo 27 fala de Moisés não temendo. Então você vê que fica o enquadramento aqui. As três ocorrências pela fé marcam aí esses três trechos dentro dessa subparte. E é interessante que você vê um padrão aqui repetitivo. Por exemplo, pais, recém-nascido, pais, criança, adulto. Notem que o primeiro trecho, ele faz contraponto ao segundo, porque no primeiro fala de Moisés recém-nascido, enquanto que no segundo fala de Moisés já adulto. O 27 não aparece o nome de Moisés, mas fica claro que ainda está se falando dele. E fica subentendido que ele ainda é adulto. Embora, talvez aqui, você tenha uma divisão das três etapas da vida de Moisés. Lá em Atos dos Apóstolos, com base numa tradição judaica, a vida de Moisés ela é dividida em três etapas, cuja duração de cada uma é de exatos 40 anos. Moisés, a Bíblia nos informa que ele viveu 120 anos, e aí de tal forma que a tradição judaica colocou, então, que Moisés, ele teve uma primeira fase até os 40 anos, depois uma segunda fase até os 80, e a última até o final da sua vida. Então, o versículo 23 corresponde à sua primeira fase. O versículo 24 mostra o momento de virada, né, que, segundo a tradição judaica, quando ele teria 40 anos e decidiu sair do Egito. E no versículo 27, esse abandono do Egito, não temendo a fúria do rei, é interessante que alguns chegam a pensar, será que está falando da fuga do Egito, quando ele tinha, segundo Atos 7, 40 anos? Aqui nós estamos falando de fuga, de abandono. Então aqui estaria falando do êxodo, ou seja, quando ele retornou para o Egito para ser o libertador. Então, vamos lá. No versículo 23, está sendo mencionado lá Êxodo 2. É uma interpretação do que nós encontramos ali. Em Êxodo, no capítulo 2, e foi-se um varão da casa de Levi e casou com uma filha de Levi. E a mulher concebeu e teve um filho, e vendo que ele era formoso, escondeu-o 3 meses. É interessante que aqui a iniciativa de esconder o bebê, de proteger o bebê, é creditado à mãe. Já Hebreus diz que ambos os pais tomaram essa iniciativa. Obviamente, pode-se entender que a mulher tomou a iniciativa e o pai, obviamente, concordou. Qual é o decreto do rei que eles estão se referindo? No capítulo anterior, Êxodo 1, 22, então ordenou o faraó a todo o seu povo, dizendo: a todos os filhos que nascerem lançareis no rio, mas todas as filhas guardareis com vida.
Então, é esse decreto que aqui Hebreus diz que os pais não temeram. E a continuidade da história, né, nós conhecemos, como não puderam mais escondê-lo, né, então providenciou uma arca de juncos para colocá-lo no rio. Agora o versículo 24 ao 26 torna-se o centro dessa primeira subdivisão. Lembrem daquilo que nós já explicamos em outras ocasiões. Esta parte central sempre é a mais importante, seja de uma subdivisão. Então aqui, ó, pela fé, Moisés tornado adulto. Agora você tem uma transição. Desdenhou ser chamado filho da filha de Faraó. As nossas Bíblias colocam que ele negou, né, ele resolveu deixar, né, de lado o título. Aqui a palavra grega fala mais de um desdenho. Ele desdenhou ser chamado filho da filha de Faraó, preferindo mais ser maltratado junto com o povo de Deus a temporariamente ter um pecado prazeroso. Um outro item que é muito explorado na tradição é que assim que Moisés teria descoberto a sua origem hebreia, ele teria resolvido se juntar ao seu povo até passado um período como escravo. Mas isso é um dado da tradição. O que nós encontramos lá em Êxodo? Êxodo, no capítulo 2, a partir do versículo 11. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas, e viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. Então, aqui é interessante observar alguns detalhes. Primeiro, é um detalhe da tradição de que ele teria resolvido passar um período experimentando a escravidão. Outro detalhe que é explorado na tradição é que somente nesta ocasião é que Moisés teria descoberto a sua origem. Também é um outro dado muito explorado pela tradição de que Moisés seria o possível próximo faraó. Alguns detalhes que nós podemos inferir aqui, numa análise de conjunto, é que, como ele atentou nas suas cargas, saiu a seus irmãos, isso dá a entender que ele já sabia da sua origem. Naquela época, era comum você ter a prática do chamado príncipe refém. Não era incomum que alguns fossem adotados, como é o caso de Moisés, e eles ganhavam uma posição de destaque dentro do palácio, mas nunca de serem possíveis herdeiros do trono. Mas como era uma posição privilegiada, o simples fato de ele ser filho da filha de Faraó, observem, o texto deixa bem claro isso, ele era filho da filha de Faraó. Então, o seu tio adotivo seria naturalmente o próximo faraó. De todas as formas, Moisés ele estava fora da linha de sucessão, digamos assim. Mas, como o simples fato de ser filho da filha de Faraó lhe dava uma posição privilegiada, preferindo ser maltratado junto com o povo de Deus. Nem precisa apelar para a tradição quando diz que ele passou um período escravizado. Não. O simples fato de ele ter largado toda a posição que ele tinha no Egito para caminhar com o povo no deserto, isso já era uma provação. É isso que está se referindo aqui
o texto. Aí o versículo 26, maiores riquezas considerou do que os tesouros do Egito. Maiores riquezas considerou do que os tesouros do Egito o opróbio de Cristo. O que é o opróbio? É a vergonha. Esse tema do opróbio, ele também vai ser explorado dentro da carta. No capítulo anterior, Hebreus 10, 35. Não rejeiteis, pois... Aliás, Hebreus 13, 13. Hebreus 13, 13. Saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério, que tem a mesma conotação. Existem outras passagens, né? Aqui no versículo 25, abandonar os prazeres do mundo, os privilégios do mundo, e preferindo, né, aquilo que Cristo tem para dar, né, você vê lá em Jó. Jó, capítulo 20, no versículo 5. Jó, no capítulo 20, no versículo 5. O júbilo dos ímpios é breve, e a alegria dos hipócritas apenas de um momento. Aqui é feita até uma pergunta de retórica, já sabendo qual é a resposta. Começando o versículo 4, né? Jó, capítulo 20, versículos 4 e 5. Porventura não sabes tu que desde a antiguidade, desde que o homem foi posto sobre a terra, o júbilo dos ímpios é breve e a alegria dos hipócritas apenas de um momento? O discurso de Estevão, lá em Atos 7, também vai explorar essa análise sobre Moisés. De tal maneira que você pode até fazer um paralelo. Atos, no capítulo 7, versículos do 20 ao 23. Nesse tempo, Atos, capítulo 7, versículo 20. Neste tempo nasceu Moisés, e era muito formoso, e foi criado 3 meses em casa de seu pai. E sendo enjeitado, tomou a filha de Faraó e o criou como seu filho. Isso é o que vai estar sendo abordado também lá em Hebreus. E Moisés foi instruído em toda a ciência dos egípcios e era poderoso em suas palavras e obras. E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. Então é interessante que aqui, no discurso de Estevão, deixa bem claro que Moisés já conhecia a sua situação, a sua origem. Então ele não foi pego de surpresa, ele já conhecia. E foi nesse momento, então, conforme diz lá em Hebreus, que ele decidiu largar a sua vida palaciana e fugir. Voltando lá em Êxodo, no capítulo 2, o que aconteceu? Êxodo 2, a partir do versículo 11 novamente. E aconteceu naqueles dias que, sendo Moisés já grande, saiu a seus irmãos e atentou nas suas cargas. E viu que um varão egípcio feria um varão hebreu de seus irmãos. E olhou a uma e a outra banda, e vendo que ninguém ali havia, feriu o egípcio e escondeu-o na areia. E tornou a sair no dia seguinte, eis que 2 varões hebreus contendiam. E disse ao injusto: por que feres o teu próximo? O qual disse: quem te tem posto a ti por maioral e juiz sobre nós? Pensas matar-me como mataste o egípcio? Então temeu Moisés e disse:
certamente esse negócio foi descoberto. Ouvindo, pois, Faraó este caso, procurou matar a Moisés. Mas Moisés fugiu de diante da face de Faraó e habitou na terra de Midian e assentou-se junto a um poço. É esse momento que lá em Atos 7 diz que Moisés resolve fugir. E lá em Atos diz que ele tinha 40 anos. Então, voltando lá para Atos no capítulo de número 7. Sete, 23, né? E quando completou a idade de 40 anos, veio-lhe ao coração ir visitar seus irmãos, os filhos de Israel. É um dado da tradição que foi corroborado aqui no Novo Testamento, que Moisés ele tem 3 etapas na sua vida, cada uma durando 40 anos. Aqui no versículo 27, como eu tinha dito, pela fé, Moisés abandonou o Egito. Então, você poderia pensar lá naquela menção de Êxodo capítulo 2. Mas aqui fala de abandono, não de fuga. E além do mais, aqui, não temendo a fúria do rei. Quando ali, naquele momento, em Êxodo capítulo 2, ele estava justamente temendo a fúria do rei, por isso que ele estava fugindo. Então, você consegue perceber que aqui está se mencionando o Êxodo. O que alguns acham estranho é que no versículo 28 vai falar da Páscoa, que é justamente antes que eles saiam do Egito. Mas é porque aqui está antecipando o tema e está fechando aqui a carreira de Moisés, correspondendo às 3 etapas da sua carreira, aos 3 momentos da sua vida. Um outro detalhe bem interessante, pois o invisível como vendo. Volta aqui a um tema que foi abordado lá na primeira parte, lá nos primeiros 3 versículos. É um texto difícil de ser traduzido aqui do grego, é um grego bem difícil. Agora, o que significa essa permanência? Aqui está fazendo um contraponto. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, mas ele permaneceu na fé. É esse o ponto que está sendo explorado aqui. Como já falou pela fé, ele não vai repetir, porque a maneira dele ir desenvolvendo aqui o pensamento é colocar pela fé só no início das sentenças. Mas fica subentendido que ele permaneceu na fé. Então aqui nós fechamos essa primeira divisão. Aqui, ainda com relação ao versículo de número 25, podemos citar aqui Jó 36, 21. Jó, no capítulo 36, no versículo 21. Guarda-te e não te inclines para a iniquidade, porquanto isto escolheste antes que a tua miséria. Então aqui fala de uma escolha que Moisés fez. Como essa carta, ou esse tratado teológico, como nós falamos lá no início, quando nós começamos esta série de estudos, como parece estar sendo escrita a pessoas que estão com a sua fé abalada, estão se sentindo
tentados a retornar a uma antiga fé, a uma antiga prática. Aqui está falando que Moisés, que é um parâmetro para a fé judaica, provavelmente os destinatários, né, desse tratado teológico, dessa carta, eles eram anteriormente judeus. E para os judeus, Moisés, ele se torna o legislador, aquele que dá início, de fato, à fé judaica. Isso vai ser um contraponto com a segunda parte que vimos na semana passada. Abraão, ele é considerado o pai da fé, aquele que deu origem ao povo. Já Moisés é esse que é o legislador e, portanto, deu início à prática da fé judaica, à religião judaica. Então, fala de Moisés tendo feito uma escolha. E, portanto, esses que estão, a quem está se endereçando a carta aos Hebreus, também se propõem fazer uma escolha. E para nós, hoje também, que nós possamos fazer a melhor escolha. Temos ainda aqui Salmo 84, 10. Vamos explorar também alguns salmos. Salmo 84, 10. Porque vale mais um dia nos teus atos do que em outra parte 1000. Preferiria estar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas da impiedade. Essa questão do sofrimento por causa, né, da fé, da justiça, Salmo 89, 50. Lembra-te, Senhor, do opróbrio dos seus servos e de como trago no meu peito o escárnio de todos os povos poderosos. E aí fechamos então essa primeira divisão. Aí vem a divisão central. Pela fé, aí fica subentendido, Moisés celebrou a Páscoa e o derramamento de sangue, para que o exterminador aos primogênitos não tocasse deles. É uma maneira de se colocar no grego que soa tão estranha no português, que as nossas traduções resolveram colocando primogênito de Israel, para deixar claro que está servindo aos primogênitos de Israel. Mas no texto grego, não tocasse aos primogênitos deles. Deles quem? Dos israelitas. Essa parte central, essa divisão central, ela é a primordial. Por quê? A Páscoa, já tivemos oportunidade, em outras oportunidades, de estudar acerca da Páscoa, da importância da Páscoa. A Páscoa é a principal festa judaica. A Páscoa ela está associada à ideia de libertação. E, além do mais, está fazendo aqui uma transição. É Moisés quem celebra, é ele que celebra em prol dos israelitas. É interessante que Paulo comenta lá em 1 Coríntios, no capítulo 10, no versículo 10. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuraram e pereceram pelo destruidor. Então, aqui, além de falar da Páscoa como libertação, fala da proteção contra o exterminador. Para os leitores originais da carta aos Hebreus, a sua fé corria o risco de ser exterminada. É isso que ele quer salientar aqui. Vamos então agora à última divisão desta terceira parte, que vai do versículo 29 ao 31 e fala dos israelitas.
Então, pela fé, atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca. O que tentando fazer os egípcios, foram tragados. Pela fé, as muralhas de Jericó caíram, tendo sido circundadas por 7 dias. Pela fé, Raabe a prostituta não pereceu junto com os desobedientes, tendo acolhido os espias com paz. Então você percebe aqui 3 fatos relacionados aos israelitas. Pela fé atravessaram o Mar Vermelho, enquanto que os egípcios foram tragados. Depois, pela fé, as muralhas de Jericó caíram. E, finalmente, pela fé, Raabe a prostituta não pereceu junto com os desobedientes, tendo acolhido os espias. Raabe, ela foi recebida no seio do povo de Deus. Ela não era do povo, mas ela acolheu a fé no Deus de Israel e, portanto, ela foi recebida pelo povo. Então, Josué, no capítulo 2, Josué, no capítulo 2, a partir do versículo 8. E antes que eles dormissem, ela subiu a eles sobre o telhado e disse aos homens: Bem sei que o Senhor vos deu esta terra, e que o pavor de vós caiu sobre nós, e que todos os moradores da terra estão desmaiados diante de vós. Porque temos ouvido que o Senhor secou as águas do Mar Vermelho diante de vós, quando saíeis do Egito, e o que fizeste aos 2 reis dos amorreus, a Seom e a Og, que estavam da além do Jordão, os quais destruístes. Ouvindo isso, desmaiou o nosso coração, e em ninguém mais há ânimo algum, por causa da vossa presença, porque o Senhor vosso Deus é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Então, Raabe, ela faz uma confissão de fé, e mediante essa confissão de fé, o que vai acontecer? Versículo 12, ela faz um pedido. Josué, capítulo 2, versículo 12. Agora, pois, jurai-me, vos peço, pelo Senhor, pois que vos fiz beneficência de ter escondido os espias, que vós também fareis beneficência à casa de meu pai, e dai-me um sinal certo, de que dareis a vida a meu pai e a minha mãe, como também a meus irmãos e a minhas irmãs, como tudo o que tem, e de que livrareis as nossas vidas da morte. Então aqueles homens responderam: A nossa vida responderá pela vossa até o ponto de morrer, se não denunciardes este nosso negócio. E será, pois, que, dando-nos o Senhor esta terra, usaremos contigo de beneficência e de fidelidade. Isso vai se cumprir lá no capítulo 6, Josué, capítulo 6, versículo 14. No versículo 22, E Josué, porém, disse aos 2 homens que tinham espiado a terra: Entrai na casa da mulher prostituta e tirai de lá a mulher com tudo quanto tiver, como lhe tendes jurado. Então entraram os jovens, os espias, e tiraram a Raabe, a seu pai e a sua mãe, e a seus irmãos e a tudo quanto tinha. Tiraram também a todas as suas famílias e puseram-nos fora do arraial de Israel. Então, Raabe, ela não era israelita, mas uma vez que ela acolheu a fé no Deus de Israel,
ela se tornou como uma israelita. E é por isso que lá no Evangelho de Mateus, ela é uma das mulheres que são descritas como antepassado do Senhor Jesus. Então, no Evangelho de Mateus, nós vamos ler aqui. Como ela vai se tornar uma das mulheres descritas, né, que foram antepassado do Senhor Jesus. Lá no versículo 5, capítulo 1, Mateus, capítulo 1, versículo 5. E Salmão gerou de Raabe a Boaz, e Boaz gerou de Rute a Obed, e Obed gerou a Jessé. Não somente ela teve o privilégio de fazer parte do povo de Israel, como teve o privilégio de ser antepassado do Senhor Jesus. Notem que ela citou essa passagem pelo Mar Vermelho. A passagem do Mar Vermelho vai se tornar uma espécie de confissão de fé e que vai ser repetida em muitas outras ocasiões. Vamos observar, por exemplo, Salmo 66, versículo 6. Salmo 66, versículo 6. Converteu o mar em terra seca, passaram o rio a pé, ali nos alegramos nele. E ainda o Salmo 78, no versículo 13. Dividiu o mar e o fez passar por ele, fez com que as águas parassem como num montão. A atitude de Raabe, ela também vai ser elogiada lá no Novo Testamento por Tiago. Então, Tiago, no capítulo 2, versículo de número 25. Tiago, capítulo 2, versículo de número 25. E de igual modo Raabe, a meretriz, não foi também justificada pelas obras, quando recolheu os emissários e os despediu por outro caminho? Aqui, Tiago também está falando sobre a importância de uma fé que seja acompanhada de obras. Ele fala que a fé sem obras ela é morta. Abre parênteses. Não são as obras que levam à salvação, mas elas são consequência daquele que tem a fé. A fé vai ser demonstrada através das obras. É o que Tiago explica aqui. Nesta última subparte, o que fica sendo o primordial é que as muralhas de Jericó caíram. Por isso que nós temos muitos pregadores que falam, na nossa vida, tudo aquilo que está impedindo, as muralhas de Jericó precisam cair por terra. Isso é utilizado aqui, nessa passagem. Como a primeira subparte e a última estão divididas em 3, elas vão ter a seguinte estrutura. Vocês podem acompanhar aí pelo PDF. Lá na primeira subparte, no versículo 23, pela fé Moisés, recém-nascido, ficou no mundo. Ele não pereceu, ele não morreu como outras crianças. É um contraponto, lá no versículo 27, quando diz que pela fé Moisés, adulto, abandonou o Egito. E fica no centro, então. Pela fé, Moisés, adulto, não quis ser do Egito, acompanhada de uma explicação. É uma explicação detalhada no versículo 26. Então, vejam essa moldura. Pela fé, Moisés recém-nascido ficou no mundo, versículo 23, contrapondo a linha.
pela fé Moisés adulto abandonou o Egito, versículo 27, e está no meio, que pela fé Moisés adulto não quis ser do Egito, versículos 24 ao 25. A segunda subparte, que também está dividida em 3, vai ser assim. A. Pela fé, os israelitas não pereceram com os egípcios, lá no versículo 29. A linha. Pela fé, Raabe não pereceu junto com os desobedientes, no versículo 31. E aí fica no meio. Pela fé, caíram os muros de Jericó, ou as muralhas de Jericó. E aí chegamos, então, numa organização de todo o conjunto dessa terceira parte, que vai do versículo 23 até o 31. Eu coloquei aí. A Páscoa fica no centro. Significa que a Páscoa ela é considerada a primordial aqui. Vale lembrar, vamos aproveitar e ler mais uma vez, já lemos em outras ocasiões, vamos lembrar, 1 Coríntios, no capítulo 5, versículo de número 7. 1 Coríntios, capítulo 5, versículo 7. Alimpai-vos, pois, do fermento velho, para que sejais uma nova massa, assim como estáis sem fermento, porque Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Da mesma maneira que a Páscoa tornou-se uma festa central, importante para o judaísmo, o fato de Cristo morrer na cruz por nós também é um fato crucial para a fé cristã. Por isso que Paulo ele chega a dizer, ainda em 1 Coríntios 2, no versículo 2, porque nada me propus saber entre vós, senão a Jesus Cristo e este crucificado. Costuma-se dizer que a teologia de Paulo ela começa na cruz. Quando você analisa os evangelhos, tudo culmina na cruz. Já a teologia de Paulo, ela parte da cruz. A cruz, que era um objeto de pavor, ela é transformada no pensamento paulino, na teologia paulina, símbolo da nossa salvação. E não é por acaso que aqui, nesta terceira parte, a Páscoa é colocada de maneira central. Então, como ficou a organização do conjunto? A. Pela fé, Moisés preservado, versículo 23. A linha, lá no versículo 31. Pela fé, Raabe preservada. B. Pela fé, Moisés desdenhou ser filho da filha de Faraó, versículos 24 ao 26. B. Linha. Pela fé, as muralhas de Jericó foram como que desdenhadas. Versículo 30. C. Pela fé, Moisés abandonou o Egito, no versículo 27. C. Linha. Pela fé, os israelitas deixaram o Egito, no versículo 29. E aí, a centralidade da Páscoa. Então, lembrem que cada uma dessas partes sempre tem um pensamento central. Vimos isso do versículo 1 ao 7, quando falou de Enoque, pela fé é impossível agradar a Deus, aquela explicação que é dada no versículo 6, torna-se a primordial ali. Depois, quando estudamos acerca da segunda parte, que vai do versículo 8 ao 22, tem lá uma longa explicação lá no meio que se torna a principal, e agora aqui também. Na próxima sexta-feira, então, estaremos concluindo todo esse estudo acerca da Galeria dos Heróis da Fé com a quarta e última parte, que é a conclusão. De tal maneira que nós vamos ter, então, a Galeria dos Heróis da Fé é dividida em 4 partes. Você tem uma grande introdução.
que também pega os exemplos mais antigos. Esta conclusão vai pegar exemplos mais recentes para o escritor da época. E você tem Abraão e Moisés também sendo contrapostos. Dentro desta análise, vamos lembrar que, aquilo que eu também já falei em outras ocasiões, ter essa visão de conjunto das passagens de livros da Bíblia. Estamos habituados a ter aquela visão apenas de versículos separados, como se cada versículo não tivesse nada a ver com o que antecede, com o que vem depois. No máximo, às vezes, fazemos alguma conexão longínqua com outros versículos em outros livros e esquecemos de ver como é a organização dentro do livro. A Bíblia, ela é inspirada por Deus e, uma vez sendo inspirada, aprove a Deus que inspirar os escritores bíblicos a escreverem da melhor maneira possível. Então, eles usam recursos literários, de retórica, os melhores recursos possíveis para transmitir da melhor maneira possível a palavra de Deus. E quando nós vamos descobrindo isso, essas maneiras literárias, isso abre também o campo para uma compreensão mais profunda, né, das passagens bíblicas.